Olá galera, meu nome é Giana Teixeira, estou aqui para falar para vocês um pouco sobre memórias. Vou fazer uma relação entre os tipos de memória RAM e memória ROM. Primeiro vamos à nomenclatura, que quer dizer Random Access Memory, que significa memória de acesso randômico. Suas operações de leitura e gravação. O seu conteúdo são os programas e dados em uso naquele momento. Ela é memória volátil, ou seja, ela perde o conteúdo ao ser desligada. E ela influencia na performance do computador. A memória ROM, Read Only Memory, memória somente para leitura. Ela apenas lê. Seu conteúdo são os programas e dados colocados pelo fabricante no equipamento. Ela não é uma memória volátil e também ela não influencia na performance do computador. Os tipos de tecnologia de memória RAM. A SRAM. Ela é uma memória mais rápida que a memória DRAM. Ela armazena menos dados, possui um preço elevado se considerarmos o custo por megabit, e elas costumam ser usadas como memória cache. A DRAM, elas são memórias, elas possuem capacidade alta. Isto quer dizer que podem comportar grandes quantidades de dados. O acesso às informações costuma ser mais lento que o acesso às memórias estáticas. Também costuma ter preços bem menor quando comparado ao da SRAM. A FPM-DRAM é a forma original da DRAM. Ela consegue fazer uma taxa de transferência máxima de 170 MB por segundo para a cache L2. A EduRAM, ela aproximadamente 5% mais rápida que a FPM-DRAM. Ela possui uma taxa de transferência de 264 MB com a cache L2. A SDRAM utiliza o modo BURT, que é a ação de ficar verificando se há necessidade de dados enviados pelo processador, lendo as colunas de cada bit. A DDR-RAM é o padrão mais utilizado atualmente. Possui a capacidade de trabalhar o dobro com o mesmo nível de clock. A RDRAM foi desenvolvida pela empresa Rambus. Ela foi projetada para transferências de poucos bits, porém ela tem um alto nível de clock. Os principais tipos de memória RAM. As memórias do tipo PROM. Um dos primeiros tipos de memória ROM. Ela faz gravação de dados. É realizada por meio de aparelhos. A gravação de dados dela é realizada por meio de aparelhos que trabalham através de uma reação física com elementos elétricos. Os dados gravados na memória PROM, eles não podem ser apagados nem alterados. A EPROM, ela permite que os dados sejam regravados nos dispositivos. Isso é feito com um componente que emite luz ultravioleta. Nesse caso, os dados gravados precisam ser apagados por completo, e depois de eles serem apagados por completo é que uma nova gravação pode ser feita. A EPROM ela também permite a regravação dos dados, porém os processos para apagar e gravar os dados são feitos eletricamente, fazendo com que não seja necessário mover o dispositivo de seu lugar para um aparelho especial.
para que a regravação ocorra. As memórias EAROM. As memórias EAROM podem ser vistas como um tipo de memória EEPROM, pois os dados gravados podem ser alterados aos poucos. Memória Flash. Elas podem ser vistas como um tipo de memória EEPROM, ou seja, o processo de gravação e regravação é muito mais rápido. Eles são memórias duráveis e podem guardar um volume elevado de dados. O CD e o DVD. Eles são discos ópticos, onde os dados são gravados apenas uma vez. Eles permitem a gravação e a regravação dos dados. Aspectos do funcionamento das memórias RAM. Como elas funcionam. A DRAM é formada por chips que contêm uma quantidade elevadíssima de capacitores e transistores. O primeiro capacitor, no caso, ele tem a função de armazenar corrente elétrica por um determinado tempo. E enquanto o segundo, o transistor, ele controla a passagem dessa corrente. A SRAM é uma memória diferente da DRAM, utiliza 6 transistores ou 4 transistores e 2 resistores para formar a célula da memória. 2 transistores ficam responsáveis pela tarefa de controle, enquanto os demais ficam responsáveis pelo armazenamento elétrico, ou seja, pela formação do bit. E uma vantagem da memória SRAM é que o refrescamento não é necessário. Isso faz com que a memória fique mais rápida e consuma menos energia. As tecnologias de memória RAM. Temos a FPM, Fast Page Mode, uma das primeiras tecnologias de memória RAM. A primeira leitura da memória tem um tempo de acesso maior que as leituras seguintes. As memórias do tipo EDO, como vocês podem ver, é a sucessora da tecnologia FPM, ou seja, ela possui a capacidade de permitir que o endereço de memória seja acessado ao mesmo tempo em que uma solicitação anterior, sendo que a solicitação anterior ainda esteja em andamento. As memórias SDRAM. As memórias FPM e EDO são assíncronas, ou seja, elas trabalham de forma sincronizada com o processador, sendo que a SDRAM não faz isso. A SDR e SDRAM, ela pode trabalhar com 66, 100, 133 MHz. Elas são chamadas desse tipo por causa do seu módulo. A DDR SDRAM. As memórias DDR apresentam evolução em relação ao padrão SDRAM. Elas são capazes de lidar com o dobro de dados em cada ciclo de clock. E é fácil de identificá-lo porque em relação aos módulos SDR, as memórias DDR SDRAM. Memórias DDR apresentam evolução em relação ao padrão SDRAM. Elas são capazes de dar o dobro de dados em cada ciclo de clock. É fácil de identificá-lo em relação aos módulos SDRAM, SDR, porque esse último contém 2 divisões na parte inferior, onde estão seus contatos, enquanto da memória DDR possui apenas uma. A DDR2 SDRAM, como o nome indica, as memórias DDR são uma evolução. As memórias DDR2 são uma evolução das memórias DDR. Ela tem a capacidade de trabalhar com 4 operações por ciclo de clock,
o dobro do padrão da anterior. Esses módulos também contam com apenas uma divisão em sua parte inferior, que podemos ver. Só que essa abertura é um pouco mais deslocada para o lado. A de cima é um pouco para a esquerda e a de baixo é um pouco para a direita. As memórias DDR3 SDRAM é obviamente uma evolução das memórias DDR2. Ela também dobra a quantidade de operação por ciclo de clock, que desta vez passa a ser 8. E a Rambus, que chegou ao mercado com o apoio da Intel. Ela é diferente do padrão SDRAM, trabalham apenas com 16 bits por sua vez. Elas trabalham com frequências de 400 MHz e 2 operações por ciclo de clock. Os tipos de encapsulamento de memória. O DIP é um dos primeiros tipos de encapsulamento de memória. Ele possui terminais de contatos, ou seja, são essas perninhas de grande espessura, e eles são encaixados através de solda em placas, que pode ser feita facilmente de forma manual. O SOD recebe esse nome porque seus terminais de contato lembram a letra J, que essa letra J é a forma de fixação em placas. Elas também são feitas por soldas, não requerendo os furos na superfície do dispositivo. O TSOP é um tipo de encapsulamento cuja sua espessura é bastante reduzida em relação aos padrões citados anteriormente. Os seus terminais de contato são menores, são bem pequenos, além de mais finos. Ele diminui a incidência e interferência na comunicação. O CSP é o mais recente, utiliza um tipo de encaixe chamado BGA. Esse tipo de encapsulamento se destaca por ser bem fino e por não utilizar pinos de contato, que lembra o primeiro tipo de encapsulamento, o DIP. E ele é muito utilizado em módulos como DDR2 e DDR3.